Irando amigo orgulhosamente apresenta campo elétrico uniforme. O campo elétrico é uniforme quando, se nos movimentarmos na direção do campo elétrico, a distância entre as linhas de força permanece a mesma. A distância entre as linhas de força permanecendo a mesma significa dizer que a densidade das linhas de força é constante. Isso representa o campo elétrico. Então, em qualquer posição, o campo elétrico vai ser o mesmo. O campo elétrico uniforme é feito por placas. Então, em alguma posição à direita, eu vou ter uma placa. E em alguma posição à esquerda, eu vou ter outra placa. Sabendo que as placas, a da direita tem sinal positivo, porque o campo está saindo dela, e o da esquerda tem um sinal negativo. Muito bem. Aqui temos uma simulação de jogarmos cargas num campo elétrico uniforme. Bem, jogamos 3 cargas, uma positiva, uma neutra e uma negativa. Podemos observar que a trajetória da carga positiva sofreu um desvio para cima. Significa dizer que a força que foi aplicada sobre essa carga é vertical para cima. Sempre a força que atua sobre uma carga positiva possui a mesma direção e sentido do campo elétrico. Então, se essa carga é positiva e a força elétrica sobre ela foi vertical para cima, podemos dizer que entre as placas eu tenho um campo vertical para cima. E que a placa número 2 está carregada positivamente e a placa 1 com cargas negativas. A carga neutra não sofreu desvio e a carga negativa sofreu um desvio para baixo, uma força vertical para baixo. Como ela é negativa, o sentido da força que atua sobre essa placa é o inverso do sentido do campo elétrico. Muito bem. Mais um exemplo, o campo elétrico é força sobre carga. Então, nesse caso de campo uniforme, podemos calcular a força como campo elétrico vezes a carga. Mais uma vez, uma carga positiva. Então, o campo elétrico nessa posição, essa carga é uma carga de prova. Significa dizer que o campo elétrico dela não foi considerado. Então, esse campo elétrico representado em cima dessa carga aqui, não foi gerado por essa carga, e sim é o campo elétrico gerado pelas duas placas, tem a mesma direção e sentido do campo elétrico total. Muito bem. Como a carga é positiva, a força que atua sobre essa carga tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. Exemplo de aplicação. Agora, nos exemplos anteriores, nós desconsideramos o peso da esfera. Agora nós temos uma carga positiva abandonada entre duas placas e essa carga ficou em repouso. Então, se ela ficou em repouso é porque ela ficou em equilíbrio. A soma das forças que atuam na placa tem que dar zero. Então, o peso é uma força que puxa a placa, que puxa a carga verticalmente para baixo. Então tem que existir uma força verticalmente para cima para cancelar o peso e manter essa carga em equilíbrio. Bem, a carga é positiva e a força tem que ser para cima. Consequentemente, o campo elétrico é para cima. O campo elétrico tem sempre a mesma direção e sentido da força elétrica sobre uma carga de prova positiva. Muito bem. E qual é o valor desse campo elétrico? O campo elétrico é força sobre carga. O peso da esfera é 2,4 vezes 10 a menos 13. E a sua carga elétrica é 4,8. Então nós temos que o campo elétrico é 5 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. E ele é vertical para cima. Ok?